Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a aplicação das normas previdenciárias, vigência, hierarquia, interpretação e integração. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Vigência é o momento em que a lei passa a ter validade, é quando ela começa a produzir efeitos. O prazo que começará a produzir efeito estará indicado na lei, mas caso não esteja indicado nela, a lei começará a ter efeito 45 dias após a publicação. Esse prazo foi definido no artigo 1º do Decreto-Lei nº 4.657, de 42, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Normalmente, quando a lei entra em vigência, ela se torna eficaz, que é quando ela se torna aplicável, mas no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988, diz, artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Resumindo a vigência do tempo, quando se fala de contribuições sociais, mesmo que a lei entre em vigor depois de 45 dias, elas só poderão ser exigidas depois de 90 dias. Isso é chamado de princípio da anterioridade previdenciária mitigada, noventena ou nonagesimal. Hierarquia. Nós usamos a pirâmide de Hans-Kelsen. De acordo com a teoria pura do direito, desenvolvida por Hans-Kelsen, o ordenamento jurídico pode ser concebido como um conjunto hierarquizado de normas e estruturas na forma de uma pirâmide. A pirâmide de Kelsen é uma estrutura escalonada que relaciona as normas de um mesmo sistema jurídico, onde cada norma busca sua validade em outra que lhe seja superior. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos celebrados pelo Brasil e incorporados pelo rito ordinário têm status supralegal, situando-se abaixo da Constituição, mas acima da legislação interna. Eu coloquei aqui uma imagem da pirâmide de Hans-Kelsen com um resumo de como que são os níveis da hierarquia das leis, ok? Isso aqui, se você tem um link na descrição abaixo do vídeo, que você pode vir aqui e copiar, mas eu também coloquei na comunidade do canal, tá ok? Então tá lá, caso você queira baixar para depois estar relembrando. Então tá aqui abaixo eu vou estar explicando direitinho esses níveis aqui. Então vamos lá. O nível 1. É a Constituição Federal, que é as normas constitucionais originárias, e as emendas constitucionais, que são as normas constitucionais derivadas, tratados e convenções sobre direitos humanos, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Nível supralegal. Tratados e convenções sobre direitos humanos, tratados pelo rito ordinário, ou seja, geralmente a maioria simples no Congresso, mas caso esses tratados sejam aprovados conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, que diz:
Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Aqui diz que, nessa situação, esse tratado seria considerado de nível 1. Então, aqui, dando uma explicação rápida para você, é o seguinte: os tratados e convenções sobre direitos humanos pelo rito ordinário, ou seja, pelo processo normal das leis, que geralmente são maioria simples do Congresso, ele é considerado como um nível supralegal. Mas, se ele, ao invés de ser pelo rito ordinário, ele vir fazendo todo aquele processo igual uma emenda constitucional, que eles têm que ser feitos em 2 turnos, por 3/5 dos votos, ele já passa a ser considerado como uma emenda constitucional. Aí, nesse caso, esse tratado ou convenção vai ser considerado nível 1, ok? Nível 2, que é o legal, que são as normas primárias, que são as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Nível 3, são as normas secundárias, que são os decretos, portarias, as instruções normativas, circulares, ordem de serviço e etc. A legislação previdenciária também é submetida a essa hierarquia, mas caso essas normas entrem em conflito, deve-se utilizar as seguintes regras. Lei de hierarquia superior derroga lei de hierarquia inferior. Lei posterior derroga leis anteriores. Lei especial derroga leis genéricas. Interpretação. Deve-se buscar uma interpretação compatível com o ordenamento jurídico. A interpretação decorre da análise da norma jurídica que vai ser aplicada aos casos concretos. Formas de interpretação. Nós temos a sistemática, que significa que as regras jurídicas devem ter uma relação entre si, pois fazem parte de um todo, ou seja, de um mesmo sistema jurídico. Ela pode ser restritiva ou limitativa. Faz uma interpretação mais restrita do que a norma jurídica normalmente teria. Já a extensiva ou ampliativa faz uma interpretação mais ampla do que a norma jurídica normalmente teria. Autêntica, também conhecida por interpretação legal ou legislativa, é o método do poder legislativo de editar uma nova lei para interpretar outra anterior. Gramatical ou literal, interpreta o alcance das palavras no texto e seu sentido gramatical. Lógica, é a ligação entre vários textos legais que serão interpretados. Histórica, é analisar a evolução do pensamento e fatos sobre o assunto, e não apenas sobre a lei em questão. Interpreta as discussões parlamentares, os motivos, as mensagens, etc., que levam à edição da lei. Finalística, a interpretação da lei de acordo com o que foi observado pelo legislador. Não existe uma interpretação melhor que a outra, pois vai depender do caso que será examinado. No direito da seguridade social, vamos encontrar a interpretação mais favorável ao segurado na interpretação do texto legal, que muitas vezes é disciplinada pela própria lei. Integração. A palavra integrar significa ligar-se de um modo a formar um todo coerente e harmônico. A integração visa preencher as lacunas do orçamento jurídico com a utilização de técnicas jurídicas. Essas técnicas são a analogia, a equidade, os costumes e os princípios gerais do direito. Analogia compara casos parecidos no ordenamento jurídico. Equidade, como o próprio significado da palavra diz, é um senso de justiça na tentativa de humanizar a aplicação da lei. Costumes são regras sociais resultantes de práticas reiteradas por muito tempo que são aceitas como corretas pela sociedade. E finalizando, princípios gerais do direito. São as regras que orientam o ordenamento jurídico, utilizados como base para a criação e integração das normas jurídicas, apoiados pelo senso de justiça. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.